Então, nesta manhã vamos falar sobre a questão de casamento e divórcio, né? Que é um assunto muito polêmico e simples e difícil de se viver. Nós sabemos que hoje nas igrejas evangélicas que se retrata muito pelo que acontece no mundo, né? Hoje a igreja, ao invés de ser uma influência para o mundo, né? Tornou-se o contrário. O mundo está sendo influência para a igreja. Então nós vemos que, assim como no mundo tem muitos enteados, né? Não de pessoas que enviuvaram e casaram, mas de que se separaram, tem muitos padrastos e madrastas e outras devido também à infidelidade conjugal. Existem outras questões, né? Mas na maior parte houve no passado uma infidelidade conjugal ou alguma espécie de que a palavra de Deus chama de fornicação, né? Nós temos o conhecimento que a fornicação é um contato sexual fora do casamento, sem o compromisso, né, do casamento. E o adultério se trata mais de uma infidelidade conjugal, a qual não era tolerada no Antigo Testamento, né? Mas para o texto básico dessa manhã, vamos ler primeiro o que está em Deuteronômio, né? O livro de Moisés, o quinto livro de Moisés, né? Que foi escrito em parte por Josué, pelo menos o seu final, e é uma repetição das leis, um resumo, já que é um período em que todo o povo de Israel estava sendo renovado, né? Porque tiveram que passar 40 anos por causa da desobediência, de terem dado ouvido aos espias, aos 10 espias infiéis que voltaram amedrontando o povo, e Deus prometeu que aquela geração não entraria na terra que ele jurou a seus pais, e daquela geração só entraria Josué e Caleb. E aí aquela nova geração recebeu novamente uma escritura de Moisés e Josué para que pudesse rever toda a lei, e houve em Deuteronômio praticamente um resumo dos mandamentos de Deus, e trazendo o povo atentamente para um maior amor a Deus, como está no capítulo 6, que deveremos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. A palavra de Deus aqui no capítulo 24 de Deuteronômio, Deus zela pelo seu povo, e ele sempre disse: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E o povo de Deus tem que ter a responsabilidade de viver uma vida de santidade perante Deus, diante desse mundo corrupto, e sermos luz e sal perante o povo ímpio, e não deixar que a influência da mulher incrédula e do homem incrédulo como marido possa influenciar a vida do povo de Deus que segue a Jesus Cristo, porque o nosso pensamento, o nosso entendimento deve estar focado na pessoa de Cristo Jesus, que veio a este mundo não só morrer por nós, mas nos dar ricos ensinamentos sobre como viver, que é através de seus apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que mais escreveu, né, para as igrejas, ensinando assim a mulher ser uma pessoa submissa ao seu marido, e o marido ser alguém que ame a esposa a ponto de dar a vida por ela, que eu creio que esse mandamento para os homens é muito mais difícil do que o da mulher, embora que a sociedade inverte as coisas, vem escandalosamente a situação de que
as mulheres ser submissas ao homem, isso é um escândalo, né, para as mulheres, mas eu ficaria muito mais escandalizado na minha natureza humana o fato de que um homem deve amar a sua esposa a ponto de dar sua vida por ela, como Cristo deu a vida por esta igreja. Então vejamos aqui, irmãos, no capítulo 24, quando o escritor sagrado Moisés faz um relato, justamente até o versículo 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lá dará na sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então Deus aqui está zelando não a terra que Deus deu por herança, mas que não começasse a se gerar um costume para que os filhos aprendessem. Então o fato de fazer pecar a terra é fazer pecar o povo da terra, porque hoje as pessoas acham bonitos os bons exemplos, mas não querem imitar. Agora os maus exemplos, quando alguém vê no meio evangélico uma mulher ter a coragem de trair, ou de desprezar, ou de abandonar marido, filho ou qualquer outra coisa, fica muito mais fácil de outros fazer sem muita vergonha, né? Porque as primeiras vezes quando se peca, por isso que Deus sempre no Antigo Testamento puniu severamente os primeiros a cometerem tais atos, para que servisse de exemplo para que os outros não imitassem, porque as pessoas têm a maior facilidade de imitar o pecado dos outros, mas não os bons exemplos. Nós temos aqui um termo que a nossa Bíblia aqui trinitariana, faz muito tempo que eu vi uma Bíblia com a palavra correta que está no original, que se achar, e aqui no versículo 1, que se não achar graça aos seus olhos, por encontrar nela coisa feia. Nós temos um exemplo que quando Jacó casou, ele trabalhou 7 anos para que seu sogro Labão lhe desse por mulher a Raquel, porque ele a amava e era ela uma moça bonita, e ele ficou gamado nela, né? Logo assim na primeira vista, e ele pediu a filha, ele disse: trabalhará aí 7 anos, mas aí ele enganou ele e deu Léia, e a palavra de Deus diz que Léia tinha um problema nos olhos, os olhos tenros. E aí o caso de achar coisa feia na mulher pode se referir a algo assim, ou alguém depois de alguns dias com a mulher vê que ela não limpa direito a casa, ou deixa a comida queimar todo dia. Então essa coisa feia aqui, havia uma discussão nos rabinos, né, que se chamavam Shammai e Léu, que o Shammai, ele apoiava essa versão aqui de indecente, que o marido só podia deixar a mulher se visse nela alguma coisa imoral ou indecente, como alguns até têm a versão imoral. Já o Iléu se refere que Moisés está se referindo a deixar a mulher por alguma coisa feia que encontra nela. De repente não conhecia direito a mulher, e quando casou com ela viu que ela tinha um problema na perna que mancava, ou tinha um olho diferente, mais baixo do que o outro, e aí se enjoou dela e não quis mais, e deu carta de desquite. Alguém até já fez um comentário que a mulher samaritana que encontrou Jesus lá no capítulo 4 de João, já tinha tido 5 maridos, porque não era lá, né? Tinha alguma coisa feia nela, não sei. A Bíblia não dá o relato sobre isso. E Jesus disse a ela: já tivesse 5 maridos, o que tens agora não é teu marido.
Então nós vemos aqui, irmãos, que existe uma situação em que Deus quer evitar apenas um problema aqui. Se eu mesmo dou razão ao Rabino Hillel. Ele entendeu que coisa feia era qualquer coisa, mas o Shammai era mais voltado para o puritanismo, né? Então o homem casou e aí, seja o que for, ele não pode mais separar-se. No conceito cristão isso é verdadeiro, mas Moisés aqui não está dando também mandamento. Veja bem que a palavra de Deus aqui mostra o vocábulo se, né? O que é se? Então, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa feia, vamos dizer que no original seja assim. Então, o que Deus está querendo evitar nesse versículo? Porque, veja bem, se coisa indecente fosse a questão de ele encontrar nela uma traição. Então vamos ver aí Deuteronômio 22. Leia, por favor. Porque se ele for traído, aí seria uma coisa indecente mesmo. Mas o que iria acontecer com essa mulher? No capítulo 22, versículo 22. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim terás o mal de Israel. Se essa coisa indecente fosse um adultério, uma traição, essa mulher teria que ser morta e não divorciada. Aí tem outro caso, o 22:13, né, a 21. Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, e lhe imputar coisa escandalosa, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo aos anciãos da cidade, à porta, e o pai da moça dará aos anciãos, e dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher em todos os seus dias, e não poderá despedir. Esse é o caso que jamais haverá uma separação se o homem fizer uma acusação dessa contra uma virgem. Ele, além de pagar uma multa, ele iria assumir aquela mulher para o resto da vida. Agora veja o que acontece se isso for verdade. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim terás o mal do meio de ti. Então veja bem que a coisa feia que Moisés está se referindo não é também a perda da virgindade, né? Essa coisa feia que aqui na nossa Bíblia tem coisa indecente, porque se a mulher foi encontrada enganando o jovem, né, que casou, não sendo virgem, e aí se for descoberto que isso é verdade, ela será apedrejada pelos homens da sua cidade. Isso na lei de Moisés, né? Porque ela tentou enganar um jovem, né? Um homem. Então, veja que eu só estou citando esses versículos para mostrar que coisa indecente aqui nem é o adultério e nem é o caso daquela jovem ter fornicado e ele encontrou ela. Então, o Shammai estava errado em interpretar que coisa feia aqui é coisa indecente, como na nossa versão aqui trinitariana. Então é como se fosse uma forma assim: vamos limpar a barra de Moisés. Moisés não poderia ter dito isso.
É tanto que os judeus do tempo de Jesus, quando Jesus falou, se um homem casar com uma mulher, e se um homem deixar sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar com outra, será, né, um adúltero. E aquele que casar com a repudiada, adultera com ela. E aí os judeus disseram, mas por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio? E Jesus disse, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Então Moisés, como entendia que aquele povo era duro de coração, qualquer momento ia abusar da mulher e deixar ela, permitiu. Aí Jesus não disse que Moisés mandou, né? Nós vamos conferir aí Mateus 19, né? A fazer uma leitura extensa aí de Mateus 19, versículo do 3 ao 10. E Jesus explicando a questão que não se tratava de que Moisés tinha dado um mandamento. Alguém entendeu aqui como um mandamento. Mas se nós pegarmos o contexto completo de Deuteronômio 24, o versículo último, que é o 4 que nós lemos, é que explica o que é que Deus queria evitar. É como alguém diz, né? No lugar onde tem inflamáveis tem o nome assim, não fume. Não tem? Mas porque tem o nome não fume, ou não use fósforo, ou tem todo tipo de segurança. Mas aí diz, não precisa de extintor aí não, porque já tem as ordens de não arriscar. Então, mas Deus está dizendo, Deus está mostrando, né, que se acontecer, mas tem a forma certa de agir. Então, Moisés aqui, por causa da dureza do coração, permitiu dar carta de desquite, né? Então chegaram ao pé dele, né? Alguém já encontrou aí, Mateus 19, 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando lhe dizer, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então veja aí que aí já é o qualquer motivo, já é o pensamento de Hilel. Mas não é lícito. Jesus não disse que era lícito. Mas Jesus admitiu que Moisés permitiu. E não foi prezando pela moralidade, mas foi entendendo os homens duros de coração dos seus dias. Se a Bíblia diz, Moisés permitiu, vamos ler, né? Vou continuar. Ele, porém, respondendo disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então aí é uma união indestrutível, né? Virou uma só carne, né? É tanto que não se envergonham um do outro, né? Da nudez. Porque esse mesmo termo aqui, isso não tem nada de a ver com espiritualidade, certo, irmãos? Isso é o descrente também. Paulo diz lá em Coríntios, qualquer que se une com a prostituta, faz-se um corpo com ela, então isso é caso de intimidade, não se trata aqui de uma situação espiritual. Não podemos jogar isso aqui, é uma situação carnal mesmo, porque quando se casa, que é através do sexo, aí perde a vergonha, um é mesmo que seu outro, é uma só carne, aqui Jesus está dizendo. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E aí o que casar com a repudiada também comete adultério. Os discípulos de Cristo entenderam tanto essa situação que vejam o que eles disseram. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Nós entendemos aqui, irmãos, que
o Senhor Jesus, né, ele foi muito mais rigoroso do que Moisés e admitiu que Moisés realmente permitiu. Se a questão fosse lá um caso de indecência, um homem não seria duro de coração por deixar uma mulher que encontrou nela imoralidade. Isso seria dureza de coração? Foi traído, deixou a mulher, então isso não seria dureza de coração. Ou melhor, uma virgem tentou enganá-lo, né? E ele dá carta de divórcio, isso também não seria dureza de coração, né? Tudo bem, se ela se chegasse a ele, né? Temos casos nas escrituras de homens que casou com mulheres que até em outras situações tinha sido uma prostituta, no caso de Raabe a meretriz, né? A Raabe casou com os dos antepassados de Cristo, né? Um deles casou com Raabe, uma mulher que já tinha alguns filhos quando Josué a resgatou lá da cidade de Jericó, e um judeu, inclusive da linhagem de Cristo, lá em Mateus o nome de Raabe está lá, né? E um dos antepassados de Jesus casou com Raabe, que outrora havia sido uma meretriz. Então não existia nenhum problema, né, de alguém reconhecer uma desvirginada e casar com ela. Mas no caso lá da lei de Moisés era se fosse alguém que tentou enganar, né? Os pais teriam que comprovar a virgindade, talvez ele acompanhasse toda a trajetória, né, mensal da sua filha, e sabia, os pais no passado era assim, os maridos tinham o cuidado das suas mulheres, as mulheres estavam sob a jurisdição do marido, e quando solteiras, sob a jurisdição do seu pai. Não existia essa rebeldia feminina, né, tão pregada hoje, que realmente por causa do homem, viu? Não pense, porque o homem usou a sua autoridade para oprimir, para maltratar, para desprezar, para agredir. Então a falha foi dos homens. As mulheres deram um grito de liberdade hoje por causa da má atuação do homem. Não vamos aqui incriminar as mulheres por hoje lutar por uma liberdade, né? Que é ao ponto de vista nossos dias nós apoiamos, embora que a regra de Cristo para o casal de servos de Deus é sempre que a mulher esteja sujeita a seu marido, né? E o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim a mulher é sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Então não podemos confundir as coisas. Então, se alguém quer limpar a barra de Moisés, colocando a situação lá como coisa feia, sendo coisa imoral ou indecente, ele está limpando a barra de Moisés e sujando aqui a de Cristo, né? Porque Jesus está dizendo que isso foi feito por causa da dureza do coração do homem. Então, aquele divórcio que Moisés permitiu é porque os homens eram duros de corações e saberia Moisés, Deus, né, no caso que falou por Moisés, que o homem não seria prudente com relação a conviver com uma mulher que se desagradasse dela e achasse nela alguma coisa que não fosse do seu agrado. E aí Deus, não respeitando só a dureza do coração, mas aqui Deus tentando evitar uma situação pior. O que é que Deus queria evitar? E veja bem que lá no texto diz que a mulher não pode voltar para o primeiro. Por isso que se alguém disser a mim, eu posso até achar decente e bonito o marido que perdoa, né? Mas a traição é algo imperdoável, né? Praticamente. Mas se alguém perdoa, até que tudo bem. Eu até apertaria a mão desse homem, né? Mas a maioria dos homens não tem
uma fortaleza psicológica com capacidade de perdoar a traição. As mulheres do passado ainda tinham, né, essa situação de que os homens eram devassos e voltavam para casa e aquilo acontecia como se nada tivesse acontecido, aquele sofrimento era suportado, né? E hoje as mulheres, por causa dessa falta e imoralidade dos homens, deram o grito de liberdade, e as coisas aí, ao invés de ser deveres iguais, agora são direitos iguais, né? Era para ser assim, deveres iguais. Do jeito que a mulher tem a obrigação da fidelidade, o homem também tem a obrigação da fidelidade. Porque a Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher, né? Diz lá em Coríntios. Então, quem manda no corpo do marido é a sua esposa, assim como quem manda no corpo da esposa é o seu marido. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, Deuteronômio capítulo 24, versículo 4 diz assim: então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la. O que Deus aqui quer evitar é uma situação assim, alguém diz, que situação daquele homem? Ele separou da mulher, ela casou com outro, depois separou do outro, casou com outro, ou então só com um mesmo. E depois, de repente, ela voltou para o primeiro. O homem que era dela, que deu o primeiro divórcio, agora é o marido dela novamente. Talvez nessa vida aí tenha essas situações, né? Mas Deus queria evitar isso. Para Deus isso aí seria o quê? Uma abominação. Voltar para a mulher depois que ela foi contaminada. Então, se a coisa indecente que eles botaram nessa versão fosse imoralidade, a mulher não só seria contaminada quando tivesse o segundo marido, porque aqui diz que não voltar para o primeiro marido depois que foi contaminada. Então ela só foi contaminada depois que casou de novo. Ela ficou contaminada, né? Porque é uma situação de contaminação, não é isso? Nós estamos falando de termos humanos, termos de pessoas, termos de machos e fêmeas, mas nós sabemos que depois da salvação, o sangue de Cristo Jesus, né, Paulo diz lá em Coríntios assim: cada um fique no estado em que foi chamado. Mesmo hoje em dia que nós não observamos esses detalhes da lei de Moisés, se houver um caso desse aqui e o casal se converter, alguém que a mulher deixou ele, se contaminou e voltou, então isso significa que não quer dizer que ele tem que separar, não. Aí cada um fica no estado em que foi chamado, né? O que Deus não queria isso era na terra de Israel, para não servir de mau exemplo para os outros que fossem nascentes, senão ia virar o quê? Uma situação de promiscuidade. Porque as pessoas gostam de imitar as outras no que concerne à imoralidade, né? Então, mas se fulano fez, por que eu não fiz? Eu não posso, né? Então Deus, para que a terra não ficasse contaminada, não queria que houvesse essa abominação. Então todo esse desenrolar desse trecho que Moisés escreveu aqui é só para evitar uma coisa: que uma mulher separada não voltasse para o primeiro marido. Só para isso. Todo o trecho aqui. Então seu primeiro marido que é despedido não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, pois não foi depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Veja, de tudo isso aqui, claro que Deus abomina o repúdio, né? Mas o que Deus trata como uma abominação superior é aquela mulher, depois de contaminada, voltar para o primeiro. É o que Deus queria evitar aqui. Algum problema para entender isso, irmãos? Alguma pergunta? Mas no que diz Jesus com relação ao casamento, né? Ele é muito rigoroso. Se alguém deixar a sua mulher não ser em caso de fornicação, porque antigamente era, não ser por causa de prostituição,
não cai bem, né? A prostituição é o sexo por dinheiro, né? Por negociação. Então não é, uma mulher casada não vai se prostituir. O vocábulo fornicação muitas vezes é confundido com prostituição, que se trata aqui de mancebia, né? É como se não fosse um caso sério. A mancebia é quando o ajuntamento não é coisa séria, né? Coisa séria. Aí no caso, significando que alguém que foi casado com alguém, quando vem ser de outro alguém, foi casada. Não é que ela teve uma mancebia, foi junta com alguém, não. É que se foi casada e separou, se for de outro homem é adúltera. E o marido que deixou ela por outra é um adúltero. Não tem. Para Deus é uma regra rigorosa. É tanto que os discípulos de Cristo disseram: se é assim, né? Não convém nem casar, né? Eles disseram isso. Na verdade, essa questão do eunuco aqui, do capítulo 19, Jesus não está falando de pessoas solteiras, né? O pessoal da igreja romana, que pega isso aqui para os padres, né? Tá vendo aqui é eunuco, mas está falando aqui de homens que, por exemplo, que tiveram a capacidade de, numa situação dessa, ficar solteiro para não pecar. E Jesus disse que alguns deles que puder receber isso, receba, né? Ou mulheres também. Na Bíblia relata uma viúva que, com 7 anos de casada, perdeu o marido, que é Ana, né? Lá no capítulo 1 de Lucas, quando o Senhor Jesus foi apresentado no templo. 2, né? E a Bíblia diz que ela era viúva desde os 7 anos, né? Desde os 7 anos, assim, 7 anos de casada. E ficou viúva pro resto da vida, servindo a Deus no templo. Então, se uma viúva ficou sem marido até a velhice como Ana, porque uma separada, né? Não se torna como se fosse um eunuco, né? Que aqui diz, o versículo 12. Porque é eunuco que assim nasceram do ventre da sua mãe, e é eunuco que foram castrados pelos homens, e é eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba, né? Se fizeram eunuco, significa, fizeram de conta que eram eunucos, né? Que o eunuco era uma espécie de função de alguém que era castrado e muitas vezes eram contratados para tomar conta de virgens, né? Então, nos reinos havia as virgens, e às vezes um eunuco que tinha sido castrado por alguma punição, ou então por algum acidente, ou por atitude própria, ele se tornou um eunuco e ele era usado para ser vigilante de virgens, né? Tomar conta. A Bíblia fala da conversão de um eunuco no capítulo 8, né, de Atos. No capítulo 8 de Atos fala da conversão de um eunuco, né, que é uma pessoa que não tem atividade sexual. Mas aqui é por conta própria, é como se alguém dissesse, por amor ao reino dos céus, mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo aqui, quem pode receber isso, receba, não é para todo mundo. Não é obrigado o camarada ficar condenado a ser solteiro o resto da vida porque teve uma decepção num casamento. Não? Jesus disse que é só para quem puder, né? E há situações que alguém pode fazer isso por amor ao reino de Deus, né? Então não é uma regra aqui forçada, né? Mas o que o povo de Deus puder fazer para evitar essas coisas, né? Deve fazer, né? Então, mas quem já aceitou Cristo, por exemplo, veio de uma situação até daquela de Moisés, do capítulo 24, versículo 4, aquilo ali, o sangue de Jesus, né, purifica, daí para frente eles vão viver a vida com Cristo, e como a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e Paulo diz no capítulo 7 de Coríntios que cada um fique no estado em que foi chamado, né? Não mexa mais com aquilo, se aquilo ali não for uma situação
né, de escândalo, né, que consiga conviver com qualquer situação daí para frente. O que a palavra de Deus ensina às mulheres crentes é que não devem separar-se, né? Lá em 2,16 de Malaquias é dito que, fica aqui antes de Mateus, né? É o último livro do Velho Testamento. Nós devemos aprender, irmãos, a odiar aquilo que Deus odeia, não é isso? Mas não devemos odiar pessoas, mas odiar feitos e obras erradas. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, né? Então Deus aqui está dizendo que odeia o repúdio, e o crente tem que aprender, como ele é um seguidor de Deus, né? Lá em capítulo 5, versículo 1 de Efésios, diz que devemos nos comportar seres imitadores de Deus como filhos amados, né? Então, seja como seu pai, né? Alguém diz assim, seja como seu pai. E nós temos um pai que é Deus, e ele odeia o repúdio. Então o crente também deve odiar o repúdio. Então, lembrando aqui que Mateus diz, Jesus diz em Mateus, que diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério, né? Então Jesus está mostrando aqui que um casamento no Senhor, ele tem que ser indestrutível, inseparável. Então vejamos aqui no capítulo 7 de Coríntios, né? São coisas toleradas em qualquer religião, mas pode ser que as pessoas assumam essa condição de não querer. E um camarada meu conhecido, né, colega de trabalho, ele é estagiário, e ele dizia, a mãe dele foi deixada pelo pai há muitos anos, e ele disse que ela pode casar, porque ele não traiu ela, então não deu direito a ela de casar de novo, né? Mas eu citei para ele, mas segundo o que Jesus falou com muito rigor, né, é que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então não há um rigor nessa situação. Aqui no capítulo 7 de Romanos diz, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido... primeiro é Romanos 7. Me perdoe aí, né? Romanos capítulo 7, versículo do 1. Paulo, na verdade, não está dando regras aqui para casamento, né? Ele está fazendo uma comparação da lei com a graça. Porque para que nós não estejamos como um adúltero espiritual, nós temos que morrer para a lei. Se eu aceitei Cristo como Salvador e ainda quero guardar a lei, eu sou um adúltero espiritual, que Paulo está mostrando aqui. Então, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós morremos com Ele na cruz, né? Então, nós somos identificados capítulo 5, né? 14 de 2 Coríntios diz assim, né? Que se um morreu, todos morreram, né? Então, Jesus morreu e todo aquele que o aceitou como Salvador morreu com Ele na cruz. A nossa morte... Nosso pecado foi pago ali. E para o mundo nós estamos mortos. E para a lei também. Se eu quero continuar na lei, né? Então, na verdade, se eu morri para a lei também morreu para mim. Aí eu posso
ser um participante da graça. Mas se eu quero juntar os dois, como fazem os grupos religiosos sabatistas, eu estou sendo um adúltero espiritual. É o que Paulo faz essa comparação aqui, né? De sorte que, o capítulo 1, versículo 7, versículo 1 diz: Não sabeis, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, se nós morremos com Cristo, já a lei não tem mais domínio sobre nós. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Aí é que ele começa a explicar, né? Assim, meus irmãos, também vós já está morto para a lei, pelo corpo de Cristo. Então veja aí que só quem me livra da lei é a morte, né? Mas se eu morri já em Cristo, por isso que eu tenho direito à ressurreição, né? Porque a minha morte Cristo já pagou, e eu vou morrer e ressuscitar porque Cristo morreu por mim. Então a lei já não tem domínio sobre mim. E assim, quando o marido está vivo, a mulher será adúltera. Então aqui não diz que a mulher será, se casar, se o marido tiver traído ela, a Bíblia só diz que ela só está livre do marido quando ele morrer, e não quando ele for infiel, né? Então é rigoroso isso, é difícil, né? E Jesus disse: quem pode receber isso, receba. E seria um grande testemunho, né? Uma serva de Deus que o marido, se a deixasse, ela ficasse como Ana, né? Como se ele tivesse até morrido, né? Eu conheço pessoas descrentes que ficaram assim. Agora, crentes é logo incentivado pelas igrejas a casar logo, né? Como tem muito por aí com essas ideias. As igrejas evangélicas é que faz o maior incentivo para que haja outro casamento daquela que foi repudiada, né? É uma situação. Capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 10, que diz a palavra de Deus: Primeiro Coríntios 7. Eu disse segundo de novo, é porque eu acabei de citar 2 Coríntios, né? Aí citei de novo, repeti aqui, né? Inconscientemente eu errei, né? Então 1 Coríntios capítulo 7, e versículo 10 e 11, veja o que a palavra de Deus diz para as mulheres. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Quem desobedecer isso, está desobedecendo a quem? Paulo diz: não é a mim, mas o Senhor, né? Que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, o que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, esse é o que Deus está dizendo, não é Paulo. O Novo Testamento foi escrito pelo dom da ciência, né? O conhecimento que os apóstolos tinham de Deus. E quando Paulo diz aqui, digo eu, não o Senhor, ele não está aqui, irmãos, dizendo que não é Deus que está dizendo, mas pelo conhecimento que ele já tem de Deus. É porque quando ele diz não eu, mas o Senhor, ele está dizendo que está havendo uma revelação de Deus dele dizer isso, né? Tem parte aqui em 1 Coríntios onde Paulo unicamente usa não eu, mas o Senhor. E digo eu, não o Senhor, não que Paulo está dizendo as coisas por conta própria, né? Mas que ele está falando pelo conhecimento já adquirido, e não porque está falando alguma coisa do seu próprio coração, tá certo? Então, não devemos nunca, irmão, esquecer isso, né? Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, né? Se porém se apartar, que fique sem casar. Alguém contou a história que o homem tinha casado, né? E aqui mostra que o marido não se aparta da mulher. Aí aqui é sobre uma mulher crente e um marido descrente.
que muitas vezes as pessoas instigam as pessoas a separar-se, por causa, às vezes, a pessoa casa com uma pessoa descrente, uma pessoa que os dois são descrentes e um aceita Cristo e o outro não. Aí começa, teve um caso numa igreja, né, que a mulher chegou para o marido, para o homem, né, dizendo: olha, Deus tem preparado, Deus está me dizendo que tem uma serva dele preparada para o Senhor. E o camarada era casado já com uma mulher que era descrente, né? Mas vivia bem com ela, não tinha nenhum problema, vivia para a igreja vivia uma vida normal. Mas veio essa mulher com essa história de uma serva de Deus para ele, né? Aí ele foi perguntar, né, a alguém que entende do assunto, e aí diz: essa mulher, ela tem algum problema de você ser crente, conviver com você? Não, ela é favorável. E ele citou esse versículo. O que Deus disse está aqui. Agora, eu acho que essa serva que essa mulher está dizendo que está preparando para o Senhor é ela mesma. Tenha cuidado. Eu estou achando que é ela mesma que está querendo uma brechinha aí e está usando o nome de Deus para mentir, né? Por isso que devemos ter cuidado, né, com essas situações, né? Então Deus possa nos abençoar, irmão, nesta manhã, e tenhamos a consciência de que Deus nos uniu, né? E o que Deus uniu, o homem é quem? É o vizinho, é o cartório, é o escrivão do cartório. A culpa é dele, que ele é quem bateu o meu divórcio. Não, o homem é você. Você não tem autoridade para dissolver o seu casamento, não. Então, o que Deus uniu, você não separe, não. Não vai botar a culpa no cartório, nem no deputado que assinou a lei do divórcio, nem no cabo que saiu com a faixa lutando pelo divórcio. Não bota a culpa nele, não. A culpa é sua, né? Quem vai ser julgado é você, por não ter obedecido a palavra de Deus. Mas foi a lei do meu país. Eu quero saber, mas eu tinha uma lei aqui. O Senhor Jesus, eu tive aí, e eu disse que o marido, que o homem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então eu acredito que numa igreja batista, se alguém cometer essas coisas, né, como aconteceu aí com o tal de João Tenório, não sei, o camarada deixou a mulher mesmo, casou com outra e ainda continuou sendo pastor, né? O camarada desse, eu acredito que se ele fosse um crente leal ou verdadeiro, Deus tinha matado ele no outro dia. Mas eu acho que ele era um falso crente. Então, capítulo 21 do Apocalipse, tem aqui nessa lista aqui. Vamos ler a lista dos condenados. No juízo final é assim, né? A Bíblia fala que pelo menos 3 livros vai ser aberto no dia do juízo. Eu acredito que um deles é a Bíblia. O outro é o livro da vida, para ler a lista dos salvos, né? E esse é no julgamento dos incrédulos. Os salvos não estarão ali. E os incrédulos só escutando o nome dos conhecidos saindo e diz: e eu duvidava dele, era fulano, mas o dele não está lá. Vai ser lido. Aí vai ser lido o quê? Os pecados cometidos. Aí aqui o versículo diz: mas quanto aos tímidos, que é os covardes, né? De Apocalipse 21:8. O tímido aqui é aquele que diz assim: mas pai, eu quero, sabe? Eu entendi a mensagem, eu sei que é assim, mas eu não quero me entregar, eu fico aqui. O tímido é aquele que não se entrega, né? É aquele que está mais próximo de ser salvo, mas só pela vergonha, pelo medo, ele não se entrega a Cristo, né? Esse é o tímido que a Bíblia fala. Não é a pessoa que não sabe falar,
que tem vergonha de falar, isso não é essa timidez que a Bíblia está dizendo, né? Que ser tímido não é pecado, não. Está falando tímido aqui no sentido de covardia, de não ter realmente a capacidade de se entregar com medo dos homens, né? E ela diz, quanto aos tímidos, aos incrédulos, né? O incrédulo é aquele que tem essa característica geral, né? De ser contrário à fé, né? Eu digo aqui que Deus poderia colocar aqui os ateus, né? Porque quando coloca os incrédulos aqui, aí coloca assim, os ateus, aqueles que não creem em nada concernente à espiritualidade, né? Que tudo é matéria, e Deus não existe, e só me prove se tem Deus se eu ver ele aqui. Esse é o incrédulo mesmo, se só crê, se vê, né? Então tem isso. Há os abomináveis, que nós já vimos o quê? O abominável, que é aquele que deixou a sua mulher e depois casou com outra, aí depois voltou para a primeira, depois dela ter sido de outro homem. Então esse é um abominável, que aqui está dizendo, né? Lá em Levítico 18 diz que o homem que se deitar com a mulher do seu próximo, ou que se deitar com outro homem, cometeu a abominação. Então é abominável, né? A abominação. Então os abomináveis, e há os homicidas, né? Os que matam o seu próximo, mas Jesus disse que só pelo fato de você odiar o seu próximo já é um homicida. Então está na lista. Aos que se prostituem, né? Que tem o sexo negociam o sexo, né? E aos feiticeiros, que creem em coisas feitas, né? Aquele que acredita em alguma bugiganga, né? É sabonete ungido, é água benta, é água ungida, é óleo ungido, óleo santo, essas coisas que fazem com que as pessoas acreditem em algo, né? Seja atraído por alguma. Então feitiçaria é sempre, né? As pessoas terem fé através de coisas feitas artificialmente. Isso é feitiçaria, você acreditar. Feiticeiros, aos idólatras, né? Nós sabemos que são os que adoram ídolos. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Veja, ainda tem lá no Apocalipse mostrando ainda sobre os que ficaram de fora, né? A palavra de Deus mostra que não entrarão, aqui no capítulo 22, versículo 15, e mais ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Então, é tido assim na questão dos adúlteros completos, né? Então, a pessoa que não recebeu Jesus como Salvador no seu coração, ele pode ter cometido isso com 16 anos de idade, mas se ele tem 50 anos, passou 24 anos sem cometer, 34 anos sem cometer, isso limpa ele? Não limpa. Então, se o pai disser para o filho, olha, você está vestido com essa roupa branquinha aí, se eu chegar ela estiver suja, você vai apanhar. Aí o filho, quando o pai sai, começa a sujar a roupa, brincar. Aí depois ele, durante uma hora, vê que está suja e diz, puxa, eu vou parar com isso. Aí ele fica até o pai voltar, 7 horas depois o pai volta. Essas 7 horas que ele passa sem cometer trelas, né, e sujando a roupa, vai limpar a roupa que ele sujou em uma hora? Assim é os pecados daquele que não aceita Cristo como Salvador. Tem muita gente que já foi um assassino, já foi um ladrão, já foi um adúltero e nunca mais fizeram essas coisas. Até confessar isso aos homens e etc. Mas se não aceitar Cristo como Salvador, para que o sangue de Cristo, né, possa lavar, né, que é através da confissão, quando se recebe Cristo como Salvador, né? Então, se não fez não teve essa atitude na vida de aceitar Cristo, os seus pecados continuam com ele, né? Ele pode ter cometido, a partir do momento que começou a ter entendimento, ele levará todos esses pecados para esse julgamento aqui e não tem saída para ele, né? Porque só o sangue de Jesus Cristo é quem purifica o homem de todo pecado. Então, relativo ao divórcio, ao casamento, irmãos, sejam bem instruídos na palavra do Senhor, né?
O que Moisés quis mostrar ali é uma situação que acontecesse para evitar uma abominação, que era alguém voltar para uma mulher já contaminada. Mas isso só vale para os dias de hoje, para aquele que não tem Cristo. Quando aceitou Cristo, foi lavado, né? Foi purificado pelo perdão, né? O perdão de Deus, Deus esquece. Deus não tem memória com relação a pecado. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, né? É prometido por Deus: não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós humanos não, perdoamos o nosso próximo, mas ficamos de olho nele, meio assim lembrado, meio magoado. O perdão do ser humano é porque você não vai vingar aquilo, né? Ou não vai ficar esperando que ele se dê mal para você achar bom, porque isso aí é falta de perdão, né? Você ficar esperando aquela pessoa receber o troco de uma coisa que fez contra você, isso significa que você não perdoou. Mas o perdão nosso mesmo que seja um perdão perfeito, né? Mas ele não é perfeito porque nós lembramos, e Deus não. Segundo as Escrituras, não sei porque Deus perde a memória com relação a tudo que eu fiz antes de aceitar Cristo como Salvador. Deus esqueceu, porque foi bem vingado lá na cruz do Calvário, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. Amém.